Hello, Cast! Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje iremos falar sobre a saga, minha saga favorita da All Hollywood, que é Rock Balboa. Vamos falar sobre Rock Balboa. Eu não sei se eu irei fazer uma segunda parte, ou até uma terceira, porque eu gosto muito do Rock Balboa. E só em falar no Sylvester Stallone com a história dele, que também é a expressão da própria... Que o Rock Balboa é a expressão da história real dele, do Sylvester Stallone. Também para fazer esse vídeo para comemorar os 80 anos do Sylvester Stallone, que ele irá fazer em julho. Então, isso aqui é nossos parabéns, happy birthday. Vamos lá. Assim, a gente já começa falando sobre um boxeador, um pugilista de clubes ali da vizinhança da Filadélfia, em que é muito bom, ele é bem habilidoso, assim, ele é bem rápido, mas tem aquele sentimento de fracassado. Ele também é zoado Ele é zoado, assim, no bairro, né, como esquisitão, né, e ao mesmo tempo, tipo, como o burro, por entrar em um... Tipo, ter um trabalho assim. Não era o único trabalho, mas no filme sempre deixava bem claro, na verdade deixa bem claro que esse é o trabalho dele, que ele é um pugilista, um boxeador. Aí... Ele luta algumas noites e ele ganha dinheiro por isso. Só que é um dinheiro meio menor em termos da época ali. Mas ele consegue. Ele acaba, assim, fazendo com que a jornada dele seja mais um normal ali. Só que aí ele acaba conhecendo... Ele acaba assistindo na TV o campeão de peso pesado, conhecido como Apollo Creed, dizendo que essa vida de pugilista suja, que dá pra fazer coisas melhores e tal, e pra ele acha um absurdo. Imagina um campeão falando isso. Só que ele recebe uma proposta dias e dias depois, porque ele quer muito ser um budista, quer muito ser um boxeador ali, só que ele tá só lutando ali, lá no clube ali, no outro aqui. Só que o Mickey, que é o treinador da academia em que ele treina, não leva ele a sério. E isso acaba deixando ele muito, muito bravo e ao mesmo tempo decepcionado. Só que deixa mais decepcionado do que bravo. Vocês já vão entender. Ele acaba tendo que aceitar, assim, ele acaba meio que perdendo o armário, né? Só que aí ele recebe uma proposta, quer dizer, ele já foi expulso da academia, só que dias depois ele recebe uma proposta dizendo que ele vai participar, quer dizer, ele vai ser o cara que vai lutar contra o Apollo Creed. Digamos, né, que supostamente seria a última luta do Apollo. Seria. Por que o Rock Balboa? Porque na empresa, assim, da equipe do Creed, fizeram uma pesquisa, queriam que o final do Apollo ali, do campeão mundial de peso pesado, fosse ele ganhando do cara, mesmo que seja um cara desconhecido, mas ele quer o melhor, mesmo que seja do clube, de clubes pequenos, mas ele quer o melhor, ele quer derrotar o melhor. E aí ele lê o nome Rock Balboa e diz: eu quero esse cara. Aí tem a descrição ali, o cara é habilidoso, já ganhou vários, tudo mais, lá. Chegando aí
o acho que empresário ou sócio dele, do Apollo, conversa com ele. E aí ele acaba meio que interpretando uma forma meio errada, mas daí cai a ficha pra ele que não é ele que vai ser o treinador. Porque na cabeça dele ele achava que ele ia treinar o Apollo. Mas não é ele que vai ser o treinador. É ele que vai lutar com o Apollo. E aí ele acaba levando isso como um desafio e tal. E aí vai na frente, né, uma oportunidade ali, tem que pegar pra você. E ele acaba aceitando lutar com o campeão. E aí, depois de que todo mundo ficou sabendo, né, porque apareceu na TV e tudo mais, o Mickey vai atrás do Rock. Viu que o Rock não é aquele fracassado, não é aquele cara assim que só faz o mais do mesmo, ele realmente quer uma coisa séria, ele realmente quer ser um pugilista de mão cheia, e aí ele acaba indo pra casa do Rock. Só que o Rock, vocês sabem como é que ele é. Sabe como é que ele é. Não é que ele é turrão, não. Ele é sentimental mesmo. Só que tem uma cena ali do filme que é depois de ele já entrar na casa do Rock e tal, e aí vê que é uma imundice, tá quase um chiqueiro, só que é a casa de é a casa de um boxeador, de um cara sozinho e tal, e tirando a parte do cara sozinho, da época, tá, gente? E aí ele acaba vendo, você tem essa garra. E aí ele acaba meio que convidando ele de novo pra academia. E aí, nessa, o Rock, assim, eu sempre dividi ajuda. Eu sempre dividi ajuda, porque o Mickey, ele tava ali, tipo, se você querer ajuda, era só me pedir. Aí o Rock acaba falando atrás da porta, mas você nunca me ouviu. Então, são partes do filme assim, que vão entrelaçando em falas, em formas assim que dizem exatamente o que uma pessoa que quer muito o próprio propósito, o objetivo de vida e passa por isso. Sempre vai passar, sempre vão ter pessoas assim. E aí você chega... E aí depois ele acaba... Não exatamente xinga, mas brigando com o Mickey e tudo mais. Aí o Mickey vai de cabeça baixa e tal. Só que ele acaba, tipo... Cara, ele veio até a minha casa. Ele nunca veio à minha casa. Mas ele vai lá atrás do Mickey, então ele aceita. E aí eles começam a treinar. E aí ele começa a treinar o Rock. Aí vocês sabem como é que é a cena, né? O Rock 1... A cena é ele treinando com o Mickey, ou ele correndo sozinho. E ele precisa fazer isso por ele mesmo. Aquela cena dele colocando bastante ovos ali. É tipo, ele mesmo se cuidando, se automotivando. E a primeira corrida, se vocês perceberem, não foi tudo aquilo. Isso aqui não é aquilo tudo. Aquela corrida assim dele correndo lá da casa dele até as escadarias da Filadélfia, que é mais conhecida, que é uma das mais conhecidas por conta do filme. Sabe? Ele não conseguiu acabar bem. Mas é só pegando a prática mesmo. Porque ali ele tava... Aí ele começou a treinar mesmo como um boxeador. E pra levar as coisas a sério, não é? Assim, pra conseguir o que você quer, não é tão fácil assim. Então você tem que se esforçar, tem que ter muita disciplina. E o Mickey ali tava o tempo todo do lado dele. Vou deixar pro próximo vídeo.